Saudações, são 13 horas e deve estar fazendo uns 26 graus, se tanto. Tá bem agradável mesmo. Então, a gente vai iniciar a volta porque temos uma pequena reunião online, né? A gente tem que estar em casa. Enfim. Ah, meu Deus, se eu tenho que comentar. Eu adoro esse tipo de coisa aqui, ó. Eu acho bonito. Mas, evidentemente, meus conhecimentos sobre arquitetura são baixos, né? E nós não vamos falar sobre isso. Hoje, os mercados, né, como gosta de dizer a senhorita Leitão, os mercados, ou seja, os especuladores que operam nas bolsas de valores pelo mundo, não amanheceram muito impactados pela decisão dos Estados Unidos. Mas eu não sei até quando essa tranquilidade vai durar. Porque um acordo é só de 45 dias. Os republicanos deram, na prática, 45 dias para os democratas apresentarem um plano de trabalho. O fato, gente, é que há muito o governo dos Estados Unidos é deficitário. Há muito. Só que isso agora está extrapolando qualquer nível. E está ficando pior, deixa eu explicar para vocês por quê. À medida que o mundo vai se desdolarizando, dólares que deixam de ser necessários migram para os Estados Unidos. Uma vez que esses dólares vão parar nos Estados Unidos, bom, só teria 3 caminhos para eles. Eles podem ser investidos na economia, né, economia real. Eles podem ser gastos, né, pode ser gasto. E pode ser investido em título do governo. Para investir na economia real, os Estados Unidos teriam que ter uma sociedade economicamente competitiva. Infraestrutura, aquelas coisas que eles exigem dos outros, sabe? Infraestrutura moderna, blá, blá, blá. Eles não têm isso. Os Estados Unidos não tem nenhuma rede de trem-bala. Não tem. Eles até tentaram construir um na Califórnia, mas foi um fiasco de proporções épicas. Eu vou até mostrar. E aí? Se eu te contar a história de a construção de uma obra de trem de alta velocidade que ficou superfaturada, cheia de políticos corruptos querendo a parte deles no projeto, vocês achariam que essa obra seria num país latino-americano ou nos Estados Unidos? Pois é, não só é nos Estados Unidos, como é na Califórnia, que é o estado mais rico dos Estados Unidos. Quer entender como essa obra se tornou um fracasso de engenharia e orçamentário? Vamos aos dados. O projeto é a construção de um trem-bala que ligaria Los Angeles a São Francisco, que seria o primeiro trem-bala dos Estados Unidos. O projeto seria entre 2008 e 2020 e custaria inicialmente 33 bilhões de dólares. Só que agora o prazo já passou para 2030 e o orçamento já ultrapassou os 110 bilhões de dólares. A título de comparação, a China, nesse mesmo período entre 2008 e 2020, praticamente construiu toda a sua malha ferroviária de alta velocidade nacional. A situação do projeto nos Estados Unidos está tão caótica que a estatal francesa que construiu o trem-bala na França abandonou o projeto em 2011 e preferiu concentrar sua atenção no projeto em Marrocos, que segundo eles teria uma política menos disfuncional. E esse projeto de trem em Marrocos já está concluído. Um dos exemplos que fez o projeto ficar tão caro foi a alteração de trajetos para atender políticos locais. E agora a obra já começou, está muito cara e eles não estão conseguindo saber como que vão concluir. Pronto. Graças à corrupção, à ineficiência, essas coisas que eles usam a imprensa para acusar o terceiro mundo, né, o chamado terceiro mundo de ter, eles não conseguiram fazer uma simples rede de trem-bala. Então, um país não tem infraestrutura. Há quanto tempo você não vê um vídeo, uma notícia de uma grande obra de infraestrutura ser construída nos Estados Unidos? Uma grande ponte, uma grande rodovia, uma grande ferrovia, um grande aeroporto, um grande porto. Não tem, cara. Não tem. Certo? A verdade é essa. Então,
Como é que você vai construir alguma coisa, investir nos Estados Unidos, se eles não têm infraestrutura? Pelo contrário, as notícias que se vê é de trem descarrilando, por causa do péssimo estado de conservação das ferrovias, é de ponte caindo, é de refinaria explodindo, é de planta industrial queimando, até as vacas de lá andam explodindo. Olha que loucura, gente. Vaca explodindo. Então um país que desaprendeu, né, de criar vaca, evidentemente não é uma nação favorável aos investimentos. E tem os tais indicadores macroeconômicos, né, que eles vivem acusando o Brasil, por exemplo, de não ter. Então eles também não têm. Na verdade, eu diria que eles são piores que os nossos. A governança lá é horrível, certo? A governança lá é detestável. Então, como é que você vai investir? Você não vai investir. Sobrou dois caminhos. Consumo, você pode consumir, claro, trilhões de dólares voltando para os Estados Unidos, pode ser gasto em consumo. Só que não tem produção, pelo motivo que a gente acabou de falar. Não tem produção. Certo? Os Estados Unidos hoje, já li augúrias que apenas 1/4 do que eles consomem é produzido internamente. Ou seja, então para que haja consumo, eles teriam que importar. Só que o déficit comercial deles já passou de 1 trilhão e 100 bilhões de dólares. E aí? Se eles continuarem importando muito mais do que exportam, o dólar vai desvalorizar. E aí o problema deles só piora. Não tem como produzir. Se você consumir só o que já tem, considerando que a quantidade de dinheiro aumentou, o que você vai ter é uma demanda muito maior do que a oferta. Ou em linha simples, você vai ter inflação, e lá braba. Para evitar a inflação, que desvalorizaria todos os ativos, qual que é a solução? O governo pega esse dinheiro emprestado. Ou seja, título da dívida. Só que as pessoas já estão desconfiadas da economia americana e do dólar. Então a única maneira de você conseguir vender esses títulos, ampliando ainda mais a dívida, é pagando juros mais altos. Só que os Estados Unidos já pagam mais de 1 trilhão anual por esses juros na dívida. Se eles pegam mais dívida e com juros mais altos, bom, aí então nós sabemos o problema que surge, né? O governo vai gastar cada vez mais do orçamento pagando título da dívida, igual o governo brasileiro. O governo brasileiro, graças às políticas do Banco Central, o país virou um inferno desde que foi criado o Banco Central. Virou um inferno. Mas o objetivo é esse, né? O Banco Central é um instrumento para os banqueiros pegar dinheiro de toda a sociedade, querendo ela ou não, e transferir para si mesmos, parasitando a economia. Tanto que depois da criação do Banco Central, a desindustrialização brasileira foi visível. A economia foi financiarizada, reprimarizada e desindustrializada. A criação do Banco Central tem tudo a ver com isso. Tudo a ver. Esse é o objetivo da criação do Banco Central. Enfraquecer economicamente um país e permitir que os financistas e os banqueiros suguem cada vez mais dinheiro de toda a sociedade. E é isso que acontece nos Estados Unidos. Você pode aumentar o título, você aumenta o valor do juro pago para incentivar as pessoas a emprestar dinheiro para o governo, certo? Mas com isso aumenta o endividamento da sociedade. Aumentando os juros, vai ficando cada vez mais difícil pagar a dívida, porque os juros estão altos. E mais ainda, você desincentiva o investimento produtivo, porque o investimento especulativo rende mais e é mais seguro, certo? Então, é só ladeira abaixo, camarada, só ladeira abaixo. Os Estados Unidos não tem muito o que fazer, a não ser piorar a própria situação. Essa é a realidade nua e crua. Não há o que ser feito. Eles estão lascados. Certo? Ah, gente, agora eu tô com sapato. Posso andar na ferrovia sem medo de pisar nos cacos. Pronto. E aqui é mais seguro, porque não tem risco de carro me atropelar, de gente me roubar. É melhor. Mas voltando. A situação dos Estados Unidos está péssima. Certo? E vai piorar. Os mercados, como a Globo
a imprensa gosta de chamar os especuladores, em algum momento vão ter que se reposicionar. Não dá para continuar fingindo que nada está acontecendo. Que toda a bolsa de valores é sustentada por 6 empresas. E as outras 500 ou está dando prejuízo ou está dando lucro muito baixo. Claro, porque a economia está em recessão praticamente. Certo? Se você mede ela sem os indicadores falsos de emprego, consumo e inflação criado pelo Obama, se você mede ela com um número verdadeiro, você vai ver que o PIB não está crescendo um pouco, ele está caindo. Se ele está caindo, já há algum tempo que nós temos a recessão. Perfeito? De todo jeito, a população está empobrecendo. Com a inflação crescendo, a tendência é que esse empobrecimento avance, que o desemprego cresça, que a renda média caia. Então, como é que você vai consumir? Sem consumir, um investimento produtivo, que já era dificultado pelos juros altos e pela infraestrutura deficiente, aí que não vai acontecer mesmo, porque além de ter, como eu disse, infraestrutura deficiente e juros altos, você não tem quem consome, certo? Não tem quem consome. Então por que você vai produzir? Não produzindo, o desemprego aumenta, a renda cai, e todos os problemas vão se retroalimentando. Não é uma bola de neve, é uma avalanche, certo? E isso vai começar a aparecer nos balanços patrimoniais, nos balanços das empresas. Uma hora alguém vai ligar o tico com o teco e falar: porra, essa economia está afundando, vou me desfazer das minhas posições. E aí a bolsa quebra. A bolsa quebrando, bom, vai sobrar o quê? Mercado imobiliário? Só que a economia quebrou, por isso a bolsa quebrou. Então nessas situações o mercado imobiliário sofre muito. A bolha imobiliária, que está sendo construída há anos, vai explodir, vai estourar. Aí você tem a quebra das ações e a quebra do mercado imobiliário. Uau! Ao mesmo tempo. Sobrou o quê? Sobrou o quê? Prejuízo, a dívida. Então, enquanto isso acontece, a Rússia trabalha com carinho e persistência, apoiado pelos árabes, para aumentar o preço do petróleo para $100 o barril. Depois de $100, por que não 110? Depois de 110, por que não 120? Que é o necessário para quebrar a economia americana. Esse valor, $120. E aí, gente, você pode até simular uma guerra. Chama o Erdogan e fala: Erdogan, sei que você gosta de causar encrenca, criar confusão e causar. Vamos ajudar a gente numa farcinha aqui? Ataca a Síria. Ataca o Iraque também. Nós fazemos uns 3 ou 4 ataques em alvo que não importa para você. Escolhe aí os adversários seus que você não quer mais respirando. A gente simula uma guerra aqui no Oriente Médio. E o barril do petróleo passa para $140. Pronto, a economia americana quebrou. Certo? Quantos milhões de barris diários a Arábia Saudita e a Rússia já não tiraram de circulação no último ano? Quer dizer, a Rússia está vendendo menos petróleo, mas ganhando muito mais dinheiro. E quanto mais o preço do petróleo subir, menos petróleo ela vende, mais dinheiro ela ganha. Com a Arábia Saudita dá seu mesmo, com os Emirados Árabes Unidos, com o Kuwait, Catar, Irã, Venezuela, tudo inimigo dos Estados Unidos. E aí? Economicamente não tem o que ser feito. E aquilo que eu já vinha falando há muito tempo, ó, sem dinheiro não tem guerra, finalmente aconteceu. Foi o que o Joe falou pro mundo inteiro: falou, não tem mais dinheiro. Certo? Aí você fala: a União Europeia vai fazer a guerra por nós. Aham, vai. Porque eu já expliquei. Com que dinheiro, cara? A Inglaterra está mais quebrada que os Estados Unidos. A Suécia está mais quebrada que os Estados Unidos. A Alemanha está mais quebrada que os Estados Unidos. Com que dinheiro eles vão fazer essa guerra? Com quais armas? Com qual equipamento? Com qual munição? É estimado que a Coreia Popular tenha mais munição do que os 30 países da OTAN juntos. E com certeza, quando o tio Vlad chamou o tio Kim, camarada Kim, para conversar, eu já expliquei,
Não foi para trocar receita de sopa, né? Então a Rússia não tem com o que se preocupar em relação à munição. Em relação à arma, tá lá o Irã ajudando. Os Estados Unidos boicotaram o país há muitos anos. Então eles têm uma grande capacidade industrial ociosa. Capacidade industrial ociosa quer dizer que você pode pôr ela para funcionar a qualquer momento. Tirar ela do ócio, pôr ela para render. Ótimo para a economia iraniana. Excepcionalmente bom para as necessidades da federação. Agora, o outro lado não pode falar isso. A economia da Europa quebrou. Não tem capacidade industrial, de engenharia, de tecnologia, não tem dinheiro. Como é que eles vão fazer? E aí é o que eu disse. A Ucrânia vai derreter. Não nos próximos meses, nas próximas semanas. A Ucrânia vai derreter. Ao vivo e a cores, aos olhos do mundo inteiro. Provavelmente os democratas vão utilizar isso para fazer drama. Ó, os pobres ucranianos, os malvados russos, blá, 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 blá. Né? Mas não vai resolver. O problema é a falta de dinheiro, não vai ser resolvido com drama. Porque os republicanos são mais espertos do que os democratas acham. Porque eles vão falar o seguinte, ó, isso é um problema dos ucranianos. Não é ter confiado nos imbecis. É um problema dos ucranianos. Nós estamos salvando o nosso povo. E aí os republicanos vão estar dizendo a verdade. De fato. De fato. Priorizar o próprio povo faz todo sentido do mundo. Representa a traição dos Estados Unidos? Sim, mas é só mais uma, gente. Quem em pleno século XXI é estúpido o suficiente para confiar na palavra dos Estados Unidos? Olha o que aconteceu com o Saakashvili, o georgiano lá, né, que acreditou que os States iam entrar na guerra contra a Rússia para defender a Geórgia. Olha o que está para acontecer com o traidor armênio, Pashinyan. Vai ser o novo Saakashvili. E vai ser também o destino do Zé. Confiou nos Estados Unidos? Como presidente do Vietnã do Sul? Se for, irmão. Se for, camarada. Oh. Zé é só mais uma longa fila do pão de governantes que acreditaram na palavra dos Estados Unidos. Certo? Aí a TV pró-democrata, a maioria da mídia, da imprensa pró-democrata, vai mostrar aquilo que eles sempre esconderam, que é a Ucrânia derretendo. Vai colocar a culpa nos malvados russos, vai dizer que os malvados russos... O Salsicha de Fígado já está dizendo isso, né? Depois da Ucrânia, os malvados russos vão avançar para o oeste. Vão mesmo? Óbvio que vão. Ou o Salsicha de Fígado acha que vai ficar por isso mesmo? O apoio que eles deram e estão dando à Ucrânia. É lógico que depois a Rússia vai partir para cima da Europa. Mas porque a Europa quis. Aí você fica, gente, de verdade. Você fica batendo na porta do diabo todos os dias, insistentemente. Um dia o diabo atende. E aí você vai chorar, o diabo atendeu a porta. Olha que malvado. Ué, você que estava batendo, ele vai atender? Normal, por educação, inclusive. Então, a gente vai ver, repito, a Ucrânia derreter. Os mercados derretendo. A bolsa derretendo. O setor imobiliário derretendo. O dólar derretendo. A economia americana derretendo. Os empregos derretendo. Ao vivo e a cores. Igual quem tem idade suficiente viu a União Soviética derreter desde o grande terremoto da Armênia, depois Chernobyl, depois queda do Muro de Berlim e por fim até o fim da União Soviética. 5 anos. Só que o processo de derretimento do Ocidente vai ser mais rápido, porque o mundo é outro, né? É mais digital, mais conectado. E já tem 1 ano e meio que esse processo começou. Mais, quase 2 anos. Começou em fevereiro, né? De 2022. Tá seguindo. Tá seguindo. O que eles vão fazer?
Vai ser a primeira vez que o Império é destruído ao vivo e a cores, para o mundo inteiro ver. Os soviéticos não eram bem o Império global. É tipo os partas em relação aos romanos. Eram poderosos, tal, mas não era o... O Império Parta nunca foi o dominante. Sempre foi o que resistiu aos romanos, mas nunca foi o dominante. A mesma coisa os soviéticos em relação aos americanos. Certo? A queda do Império Romano foi o quê? Da tomada da Dácia até a queda de Ravenna, né, que era a capital do Império Romano, do Ocidente, em 476. Então a queda do Império Romano foi um contínuo de 250 anos. Do auge até o fim foram 250 anos. 250 anos para ascensão, 500 anos de império, 250 de queda. 1000 anos. Nos Estados Unidos a coisa foi toda muito mais rápida, né? Muito mais rápida. A ascensão foi mais rápida. O auge durou menos. É um império tipo holandês. Foi grande, forte, ascendeu rapidamente. Brilhou muito, mas por pouco tempo e caiu de maneira espetacular. Serão os Estados Unidos. A gente vai poder acompanhar ao vivo. A música do Will Scott Duran, A Revolução Não Será Televisionada, ilustra bem. Não posso colocar ela aqui porque tem direitos autorais, né? É só procurar. A Revolução Não Será Televisionada. Não um documentário sobre a tentativa de golpe na Venezuela. A música. A Revolução de fato não será televisionada, mas o fim do Império será. Vai passar ao vivo nas redes sociais. Com hoje no mundo militar negando até o fim. Com o professor Rock falando até o último segundo que não vai acontecer. Mas acontecendo, para todo mundo ver. É assim. E aí o aspecto militar, vou falar sobre isso. Eu já, inclusive, toquei nesse ponto várias vezes. A noção que muita gente tem de que a Terceira Guerra em curso vai ser uma espécie de Segunda Guerra, porque a Segunda levou muito mais gente de arrasto do que a Primeira. Então, as pessoas pensam, uau, a Terceira vai levar muito mais gente do que a Segunda. Inclusive tinha aquele ditado, não sei como será a Terceira Guerra, mas a quarta será com paus e pedras. Bobagem, bobagem, bobagem. Quando se falou isso, se imaginava numa situação de equidade tecnológica, que a tecnologia que os Estados Unidos tinham e a tecnologia que a União Soviética tinha se equivaliam. Então, se os dois se enfrentassem, a destruição ia ser mútua e assegurada. Só que isso mudou. De lá para cá, eu honestamente, gente, com toda honestidade, eu não acredito, de verdade, sem retórica, não acredito mesmo, que os Estados Unidos têm a capacidade tecnológica e de engenharia para refazer o que eles fizeram nos anos 1950. Certo? Não, vai ser preciso, porque as bombas deles, as núcleos deles são todas muito antigas, né? Você deve ter enferrujado. A maioria nem deve funcionar mais. Mas agora vamos ter que refazer o nosso arsenal. Eles não dão conta. De verdade, não dão conta. Não dão conta. Qual empresa? Qual laboratório? Qual verba? Naquela época eles não conseguiam refinar o urânio. Vão conseguir agora? Eles simplesmente não têm à disposição deles real, disposição real, a tecnologia que eles tinham 70 anos atrás. Ah, mas a inteligência artificial, a computação em nuvem, blá, blá, lindo, agora luta com isso. Bombardeia a Rússia com inteligência artificial. Faz um programa, cria um software, invade a Rússia, para ver se funciona. Bebê. Na hora que a cobra fume, a engenharia que manda. Certo? Não tem jeito. Eles não conseguem fazer, repito, não conseguem fazer
armas que eles faziam 70 anos atrás. A maioria delas. E não consegue fazer quase certamente o que eles faziam 50 anos atrás, quase todas elas. Não tem como. Agora, de lá para cá, a tecnologia russa avançou enormemente. Mini reator nuclear de fusão por pulso. Míssil hipersônico. Arma laser. Net-centricidade. Conceitos extraordinários. Disponíveis aos russos, não aos americanos. Os mísseis hipersônicos não podem ser detidos. Os mísseis hipersônicos podem deter os concorrentes, no caso dos americanos. 2. Então, se eu estou numa situação de guerra, em que as minhas armas não podem ser detidas, mas ao mesmo tempo podem deter a dos adversários, é óbvio que não existe mais equidade. As forças não são mais equivalentes. Um lado é muito superior tecnologicamente. Então, no caso de uma guerra nuke, só um dos lados ia ser aniquilado. Não quer dizer que o outro não sofreria. Sofreria. Mas um dos lados vai ser aniquilado. E esse lado aniquilado é o que não tem míssil hipersônico, armas laser, net-centricidade, mini reator nuclear de fusão por pulso. Esse é o lado que vai ser aniquilado. O que não tem essas coisas. O que tem vai sobreviver. Então, sem essa de quarta guerra ser travada com paus e pedras. Perfeito? A questão aqui, no caso, é que cada vez mais gente nos Estados Unidos percebe isso. Sabe, eu me lembro quando... E eles não são americanos, né? Dmitry Orlov começou a falar isso. Depois de Martyanov. Então, quer dizer, no início, só russo. Depois o Berhan. O Raevski. Continua não americano. Mas por fim o Scott Ritter começou a falar, ó, o Larry Johnston. Começaram a falar do lado deles, lado de lá, começou a falar, ó, gente, vai dar ruim, vai dar muito ruim. Perfeito, vai dar ruim. Estamos lascados. Se a gente entrar nessa, não é que a gente sai como perdedor, não, é que a gente não sai. O lado deles começou a falar isso. E do início, eles pregavam no deserto. Depois, esses caras são meio traidor. Aí, bom, a estratégia é silenciar. Mas nada disso, evidentemente, funcionou. Como disse Jacques Turgot, né, no ensaio sobre a modernidade. Modernidade não, sobre progresso, perdão. Modernidade é do Charles Baudelaire. O ensaio sobre progresso. Nada do mundo detém o progresso humano. Pelo menos, não permanentemente. Você pode fazer algumas barragens temporárias. Mas mesmo essa barragem é estourada pelo grande rio do progresso humano. Então não tem o que os americanos possam fazer. Cometeram erros. Abriram mão da industrialização, das indústrias, da produção do país deles para financiarizar a própria economia. Reagan começou. Na verdade, quem começou foi o Nixon. Na verdade, quem começou foi o Truman. Certo? A doutrina da Guerra Fria. Foi o Truman. Nixon apertou e o Reagan aí abriu a porta. O problema de você abrir a porteira, na verdade, é que onde passa boi, passa boiada. E aí a boiada passou. Eu sei que essa frase é tristemente célebre pelo criminoso que ocupou um ministério do governo anterior, mas é isso, onde passa boi, passa boiada. Certo? E o Reagan abriu a porteira. De início só os bois passaram. Mas depois, como é óbvio, né? Chega lá o Clinton, dá mais uma empurradinha. Riquinha empurradinha.
Depois outro democrata. O Obama abriu de vez, escancarou de vez, e aí a boiada passou. Todos os bois foram para a fazenda chinesa. Os Estados Unidos é um grande produtor de leite, sem ter vaca. Funciona? É óbvio que não, né? Evidente que não. Mas eles acharam que era uma ideia espetacular, espertíssima. Deixa os asiáticos produzirem, a gente só fica com os lucros. Um iPhone. De cada 100 dólares do iPhone, 15 ficam com a China. 85 fica com os Estados Unidos. E os Estados Unidos jura que está fazendo o melhor negócio do universo. Só que não. As fábricas estão na China. Na hora do pega para capar, a China pode simplesmente tomar as fábricas. Falar, bom, a fábrica agora é nossa. O que os americanos vão fazer? Eles vão chorar? Eles têm tecnologia para montar o iPhone nos Estados Unidos? Eles conseguem? Sem as peças chinesas? Sem a mão de obra chinesa? Sem os engenheiros chineses? Sem as tecnologias chinesas? Sem os clusters chineses? Eu aposto que não. E aí? O que eles vão fazer? Eles vão chorar? Então, gente, o conflito, GUERRA, vai esquentar? Vai. Ou vocês podem ter certeza que vai. Vai esquentar. Mas não vai ser tanto assim, não. A tecnologia agora é outra. Dá para você fazer as coisas sem se queimar. O outro vai queimar. Mas esse mesmo não. Então, a bem da verdade, os americanos começaram um jogo que eles vão perder. Porque não deixa de ser irônico, né? Não deixa de ser irônico. Certo? Não é pelo medo da terceira guerra que você vai perder seu sono ou ficar ansioso ou ansiosa. Pode ficar tranquilo. Por isso não. Mas já está acontecendo. E você nem tá percebendo. Certo? Ela vai acontecer assim até o final. Vai simplesmente acabar. Um belo dia você acorda e vai. Cadê aquele mundo que estava aqui? Que a Globo vendia, que a CNN vendia, que a BBC vendia, que a Deutsche Welle vendia. Ah, esse mundo morreu. Nossa, eu nem vi, sim, perdeu inteiro. O mundo agora é outro. É isso. Ótima tarde para todo mundo.